Fala, gente boa, senta aí, puxa a cadeira que lá vem história. E hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta, hein? Olha só, um cafezinho. Eu trouxe aqui um convidado que é especialista em café, é de Jailson Ferreira, ele que é natural de Miracica, e a gente vai conhecer um pouquinho da história dele e da história do café e saber um pouquinho mais sobre especificamente o café, né? Como o café é feito, o plantio, tá certo? Maravilha, então vamos lá, é uma homenagem que a gente faz a esse distrito que a gente tanto ama, né? Que é Miracica, que tem uma história de cultura maravilhosa e que não pode se perder no tempo, tá certo? É de Jailson, seja bem-vindo aqui à Estação Difusora. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre a sua história, a história da sua família, como começou o plantio, há quanto tempo vocês trabalham com a cultura do café? Boa tarde, André. É muito bom estar aqui contigo nesse espaço bonito que vocês construíram, né? Esse espaço que traz um engrandecimento para a nossa cidade, que é, acima de tudo, histórico e também cultural. Falar de café, falar de cultura, rememorar o passado, um passado que também já se faz presente, a gente já pode perceber o passado voltando, né? Voltando aos poucos, mas já temos alguma coisa aqui na região para falarmos um pouco de café. Vi Gesso, fiquei muito feliz em vê-lo, meu amigo Julierme do Colégio Diocesano também, foi muito bom reencontrá-lo. Estamos aqui para conversar um pouco sobre café, que de cada 10 pessoas, 8 pessoas gostam de café. É a segunda bebida mais consumida no mundo. Se nós levarmos em conta como bebida saborizada, é a primeira, a bebida mais consumida do mundo. No caso, excetuando-se a água, o café é a bebida que mais se consome. Quem não gosta de um café, né? Quem não gosta de um bom café? Pois é. E me diga uma coisa, quem começou com a cultura do café, vocês são todos lá de Miracica, a sua família? Foi seu pai que começou com o plantio do café? Sim, meu pai ali na década de 60, ele comprou ali um sítio Escovão, e ele observou que ali já tinha alguns pés de café. Ele verificou que eram árvores que tinham ali um vigor, árvores produtivas, porém poucas. E ele teve a iniciativa de fazer um novo plantio. De início ele fez 2, fez um sombreado, debaixo dos pés de caju, os pés de manga, os pés de jaca, num local denominado de Grota Funda, dentro do nosso sítio, e ele fez aquele plantio ali, um plantio muito bonito. E na parte alta, na parte que chama-se de altiplano, uma parte de mais de 800 metros de altitude em relação ao nível do mar, ele fez um novo plantio de uma variedade nova na região na época, que era o catuai. Então ele fez na parte de baixo, ele plantou o mundo novo e também o arábica típica. São as primeiras variedades de café que chegaram aqui na região de Pernambuco. Então meu pai plantou o arábica típica e o mundo novo na parte baixa. E na parte alta ele plantou o catuai. Ambos arábica, 100% café arábica. Esse local que você falou, Grota Funda, é lá próximo de Miracica, como se denomina, uma grota mesmo? É uma grota no sítio Escovão. Então, tem o sítio e também tem esse nome de Grota Funda, por ser uma grota mesmo, cercados de mata, né? Mata virgem. Sim. Então, ali naquele local, ele achou muito conveniente, muito oportuno fazer ali o plantio. E, de fato, prosperou. O café teve uma grande prosperidade naquela região. Café sombreado e na parte alta, meio que misto, pleno sol e com pouco sombreamento. Então, esses são os 2 plantios que ele iniciou, isso na década de 70. Nós temos aí mais de 50 anos. Sim, e você, quando criança, você lembra muito dessa época, né? E você vê a importância que tem dessa geração, que chamam de a geração de ouro, né? Que está indo embora, de acompanhar essa cultura e não deixar essa cultura se perder no café, né? E me diga uma coisa, você tem filhos, seus filhos acompanham também essa cultura do café? André, eu tenho 2 filhos, Felipe e Giovana, certamente estamos assistindo. Eles sabem da nossa paixão por café, eles estão seguindo outro caminho. Minha filha está na faculdade de psicologia, eles não seguem a linha, né? Eu acredito que a herança do nosso pai possivelmente está chegando em mim, espero que não pare, mas aparentemente está encerrando na gente. Lá em Miracica, será que alguém não tem essa paixão pelo café para continuar essa cultura? Tem, a região de Miracica é uma região produtora, nós temos ali entre 9 e 10 produtores de café, pequenos produtores, agricultura familiar, tem a sua importância, é produtiva,
naturalmente em baixa escala, uma forma local, mas com grande importância. Então a cafeicultura ela não para, ela tende também a crescer. Eu tive hoje uma notícia maravilhosa, que aqui pertinho da gente, Sim. aqui em Palmeirina, um senhor está plantando 30 hectares de café. Quer dizer, é um volume grande, é também perto, é Agreste Meridional, está pertinho de Garanhuns. Na região de Miracica tem plantios. Eu tenho ali um plantio, meu amigo Luciano tem, enfim, tem muita gente por ali plantando, cerca de 9 a 10 pequenos sítios entre Garanhuns e Saloá. Faz parte da divisa, Garanhuns e Saloá. Alguns sítios em Garanhuns e outros já em Saloá. Ali a região ali, a Barriguda, a Baixa da Telha, que pertence a Garanhuns, o Jacinto pertence a Saloá. São sítios vizinhos, também próximo ao distrito de Miracica, e ali renasce esses cafés. Alguns antigos, que estão sendo revigorados com adubos, estrumos, um cuidado devido, e novos plantios, como é o caso do meu e outros, que estão ali naquela região. E nós acreditamos que a cafeicultura ela é viável, numa escala pequena, numa escala familiar, podemos dizer assim, mas ainda é viável. É porque a gente tem essa preocupação, e a minha mãe tem um sítio, né, próximo de Brejão, e a gente, quando eu era criança, que meu avô torrava café, a gente via aquela movimentação, daquele amor pela terra. Hoje, você vai no sítio, você não encontra mais o vaqueiro andando de cavalo, você encontra só moto, o pessoal está muito ligado na cultura da cidade. Então, é por isso que eu pergunto, essa preocupação da agricultura familiar, elas começar a se desvair, né? Da gente ter essa preocupação com quem tem aquele amor e queira continuar, porque se não tiver um homem do campo, a gente vai comer o quê, né? Exatamente. Sem a produção rural, realmente para, né? Mas assim, a notícia boa é essa, que ainda que seja em pequena escala, ainda que ali uma coisa meio que embrional, mas está acontecendo aos poucos. Nós acreditamos sim em um crescimento da cafeicultura. Foi tão forte no passado, Garanhuns, na época Brejão pertencia a Garanhuns, nós temos um título que muito nos honra, de Garanhuns e Brejão, porque Garanhuns pertencia a Brejão, que é 1929, Garanhuns recebe o título de melhor café do mundo, numa exposição que teve na Espanha, né? Então ali, exposição ibero-americana, e Brejão na época ganhou o título, medalha de ouro, de melhor café do mundo. Em segundo lugar também foi a região aqui de Brejão. Inclusive nós ganhamos recentemente esse diploma de medalha de prata. A família não mais produz, mas de bom grado nos doou. Está lá no nosso sítio, nós temos lá essa réplica desse diploma muito bonito, que foi de medalha de prata. E também pertence a Garanhuns, está em outro local, o medalha de ouro. Então foi 2 títulos importantíssimos, medalha de ouro e medalha de prata para a nossa região, que muito nos alegrou, né? Miracica também tinha outras culturas, né? Como o caju, né? Sim. Aquelas festas do caju. Eu sei que o plantio do café requer mais cuidado, mas o caju, talvez os agricultores precisassem de outros incentivos para continuar, né? Porque hoje tinha aquelas festas do caju em Miracica que acabou, né? Exato. Teve a festa do caju, né? Fé Caju, que o Osmar e outro grupo teve ali à frente durante alguns anos, e foi uma festa que muito somou para Miracica. Artistas, a festa cultural como um todo, divulgou o distrito. Miracica cresceu o número de casas, de habitantes, e ficou conhecida, porque a TV veio de fora, fez filmagens, e artistas na época conhecidos até hoje se apresentaram ali e traz novas pessoas para conhecer o distrito. Então, Osmar, na época, ele fala que tinha menos de 70 casas, hoje tem mais de 400 casas em Miracica. Nesse período houve um grande crescimento, né, do distrito. E exatamente essa cultura, pelo menos a cultura do café, a gente quer que prevaleça, né? Porque o café de Miracica é muito bom. Essa marca do café de Miracica foi o seu pai que iniciou ou já foi você? Foi meu irmão. Meu pai, ele tinha um plantio, no caso, ele plantava café e vendia ele, no caso, no coco, ou depois de beneficiado, que chama-se despolpado. Ele não torrava. E meu irmão, há 13, 14 anos, ele iniciou a torrefação, né? O café Miracica, e começou a cair na graça, porque é um produto de boa qualidade, realmente as pessoas gostam.
Então, tem essa ligação do meu pai com os plantios, mas a torrefação é com meu irmão Edilson, é ali de Miracica, bem pertinho, sítio Olho d'Água, ali bem pertinho de Miracica. Aí você me explica melhor essa questão de torrefação. O seu pai, ele não torrava, ele apenas colhia e vendia os grãos. Exato, ele plantava, colhia e vendia para a indústria, Sim. tanto de Garanhuns como Recife e outros lugares. Plantava, colhia e vendia. Podemos dizer assim, o café in natura, né? Uhum. E atualmente nós temos a torrefação. A gente tem o plantio, tem o nosso e de outros vizinhos, a gente compra, beneficia através da seca, depois vai para a máquina, vai para a despopa, beneficiar o café. Depois do beneficiamento ele vai para a torra, depois da torra, moagem, venda, distribuição. Esse é o padrão de café atual que a gente produz. E o café, a safra do café é apenas uma vez por ano? Anual, o café é anual. O café a gente planta ele, geralmente no início do inverno, no mês de maio, a gente planta o café, ele vai demorar aí 2, 3 anos para iniciar os primeiros frutos. Com 2 anos, geralmente ele dá uma catação. São aqueles grãos maduros, mas muito pouco. Sim. A partir do 3º ano, ele está entrando na sua fase de adolescência para a juventude. Então, ele está em desenvolvimento e daí em diante ele tende a produzir anualmente uma safra anual. E ele vai produzir aí por, digamos, umas 2 décadas, ele vai estar produzindo para quem plantar e cuidar bem dele. Aí a gente estava conversando ali em off, o café Garanhuns, eu acho que o clima de Garanhuns favorece muito o plantio, né? Porque no inverno o clima é úmido, quando é a noitinha esfria também, mas mesmo assim é necessário água, muita água para cuidar do café. Necessário água, porque nesses últimos 20 anos o mundo vem diante de uma grande mudança climática. Isso é notório, não temos como negar, né? Uhum. A ciência está aí para provar isso. Então, essa mudança climática, essa mudança na temperatura, o aquecimento, as chuvas irregulares, requer que você tenha o socorro. Qual é o socorro? A irrigação. Então, o café ele deve ser irrigado, ele deve ser gotejado, porque para você plantar ele, como era no passado, a produção é muito baixa e, em alguns casos, nem vai pegar, a planta vai morrer. Então, o café deve ser feito dessa forma. Deve ser plantado, deve ser irrigado. Quando terminar o inverno, vocês vêm com a irrigação, o gotejo dele. Aí os técnicos agrícolas vão orientar, né? Quantas vezes por semana, a necessidade da planta, mas o que se recomenda hoje é o café ser plantado irrigado. Garanhuns, André, como você me pergunta, é totalmente favorável para o café, porque é uma cidade de altitude. Nós temos na parte mais alta de Garanhuns 1.030 metros. Então, em média, a gente tem aqui 850, 900 metros em volta. E o café arábica, que é o que a gente produz, Sim. o café de excelência, que é o arábica, ele aconselha-se, recomenda-se ser plantado sempre acima de 600 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, essa região aqui é totalmente propícia para o café. Então, tem essa curiosidade, né? Você não pode plantar. O que acontece se você plantar abaixo dessa altitude? Tem outras variedades, não arábica. Nós temos aí o robusta e também temos o conilon. Sim. São os cafés de uma qualidade inferior ao arábica. São cafés de boa qualidade, mas são inferior, tanto no mercado financeiro, diferença de uns 30% em relação à saca de um e de outro. Digamos assim, o arábica é R$2.000, o outro vai estar em R$1.300, R$1.400. Então, nós temos essa diferença de preço e também diferença dos valores sensoriais do café. Por exemplo, o arábica tem menos cafeína, cerca de 50% menos cafeína. Então, as pessoas muitas vezes tomam café, não é arábica, ele vai encontrar o quê? Ele vai ter queimação de estômago, ele vai ter azia, vai ter tudo isso. Mas é café, mas não é um café que tem a qualidade, que tem a excelência do arábica. Um café que tem muita cafeína. Por exemplo, o conilon, ele é um café muito preto, aquele café muito preto. Então, ele tem um excesso de cafeína, né? Então, as pessoas fazem ele muito forte. Aí junta tudo isso, aí muitas vezes dor de estômago, queimação. E já o arábica não. 50% menos cafeína. E dependendo de como você vai fazer o café, passar o café, você vai extrair o melhor e não vai ter nenhum problema desse tipo. Você vai ter a doçura do café, um café doce por natureza. Mas é interessante isso que você falou. A gente, quando não tem esse conhecimento, a gente acha que o café bom é aquele café escuro, preto, forte, mas não. Para sentir a doçura do café, ele tem
ter menos cafeína? Uma das características da indústria, o que difere a indústria dos bons cafés e a indústria mais popularizada, a forma de torra e a seleção de grão. Sim. Certo? Nós pensemos numa pirâmide, geralmente eu cito esse exemplo, a pirâmide, da parte baixa para a ponta final da pirâmide. Na parte baixa está os cafés de baixa qualidade, que é o extra forte, é um café de baixa qualidade, no topo da pirâmide. Depois ele melhora um pouco, vem para os tradicionais. A pirâmide sobe, ele melhora um pouco mais, café superior, depois o café gourmet, já no finzinho da pirâmide, e no fim, no topo final, os cafés especiais. Então, quem toma um café bom vai tomar do superior em diante. Para baixo é café, dentro das possibilidades a pessoa toma, mas de melhor qualidade você vai pegar do superior em diante. As pontuações, as classificações, 75, 78, 80 pontos em diante, para ter um café bom. Abaixo disso é um café de baixa qualidade. E para completar, o que as pessoas fazem muitas vezes na indústria? Sim. Pega um café, o café não é tão bom, o café muitas vezes tem algum grão xoxo, um grão ardido, um café que não foi colhido na época certa. Aí, para mascarar os defeitos do café, a pessoa torra ele, queima o café, passa do ponto, ele fica preto, queimado, mas ele não fica saboroso. Aí o indivíduo vai lá e coloca muito açúcar, coloca muito adoçante para dar uma melhorada no gosto. Mas ele está tomando um café de baixa qualidade. Essa é a verdade. O café extra forte e tradicional não é um café bom. Então, o café bom, a torra do café é diferente. Ele não precisa torrar o café em demasiado para ele não ficar... Uma torra que se recomenda é uma torra média. Nem tão clara, nem escura, uma torra média. Como a filosofia budista diz, na vida, nós devemos ter a coluna do meio como referência, no café também. Qual é a coluna do meio? É a média. Nem a escura, nem muito clara, a média. Geralmente a pessoa que tem uma média na escola não passa, não é? Nem abaixo, nem tão acima, mas a média. A média que vai agradar mais é o quê? É a torra média. Ali ela vai agradar todos os gostos. E outra curiosidade que a gente esquece é que o café é um fruto. Sim. Né? E se todo fruto, geralmente, na maioria das vezes, é doce. Tem um pouco de frutose. E o café não é diferente, né? Só que a gente, nessa questão de torrar o café e ele de baixa qualidade, você não vai ter essa preocupação em ter o gosto do café doce. Você não vai saber, né? Porque torrou demais o café. Exatamente. Pensemos numa fruta, numa manga. Uma manga como referência. Se você vai lá no pé, você pega uma manga verde, sim, é uma coisa. E você pegar uma manga no ponto certo, madura, bem cuidada, é outro sabor. E você também não vai pegar uma manga passada, toda mole, não. O ideal é o quê? Ela madura, dura, vermelhinha, aquela manga que você está vendo a qualidade do fruto. Então, essa manga, você vai ter um sabor diferenciado. Não é assim? Uhum. Então, assim também é o café. Se você vai colher ele verde, xoxo, pequeno, a qualidade dele é uma. Se você vai pegar ele caído no chão, já passado, colhido muitas vezes do chão, e muitas vezes as grandes fazendas também colhem para não se perder, né? Uhum. Passas ali, chama o café de varreção, de varredura, varre, peneira, mas ele já passou no chão, ele já perdeu a qualidade. Então, diante desses defeitos, o que é que a gente faz para esconder os defeitos? Vamos torrar em excesso, uma torrefação elevadíssima, muitas vezes até perto de carbonizar o café, moe e coloca açúcar, dá uma disfarçada, mas não é um café de excelência não, é um café de baixa qualidade. Então, quando você torra demais o café, é como se você estivesse comendo um carvão. Exatamente, é torrefação, passou do ponto, carbonizou o café, né? Exatamente. E quais os tipos de café que existem assim no mundo? São vários tipos ou tem poucas variedades de café? A raiz principal são 3, né? Nós temos o arábica, que é o mais famoso, é o mais caro, maior precificação. Depois nós temos o robusto e nós temos o conilon. São 3 tipos de café. E o Brasil se orgulha porque produz os 3. O Brasil produz os 3. Nós produzimos a arábica, nós produzimos o conilon e também o robusta. Em Roraima produz ali o robusta. Espírito Santo, Bahia, eles produzem o conilon. Minas Gerais também produz um pouco. São Paulo. Mas a grande força é o arábica. Minas Gerais, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, no Paraná, aqui em Pernambuco tem,
No Nordeste planta mais o quê? O arábica, a predominância é arábica aqui no Nordeste. A Bahia produz o conilon. Sim. O único estado que produz café em escala industrial é a Bahia. Eles produzem conilon. Lá é industrial, realmente são muitas fazendas, produção muito alta. As outras regiões aqui de Pernambuco, Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Ceará. Eu estive recentemente na Paraíba, na cidade de Areia. Sim. E lá tem novos plantios, o pessoal retomando a cafeicultura, que tinha sido extinta, e agora já tem alguns plantios. É uma região alta, então a Paraíba está produzindo café também, o Rio Grande do Norte, a Bahia produz, Pernambuco produz. Desses, o que mais produz é Pernambuco, certo? E em escala industrial, o maior produtor do Brasil é Minas Gerais. E no Nordeste, o maior produtor é a Bahia. Pernambuco produz, mas Pernambuco produz um café local. Uma produção ali de ponto de vista local. Não dá para a gente expandir para a questão industrial não, tá certo? Mas são produtores que produzem café de boa qualidade. Região Taquaritinga do Norte, a região de Triunfo, aqui em Garanhuns, são as 3 regiões que mais produzem café. Aqui em Pernambuco, são essas regiões. Maravilha. E o ponto do café para ser colhido é quando o fruto está vermelho? Vermelho. Ele está bem inchadão, vermelho, né? Ele está bom. Ou ele vermelho mesmo. Aí você vai lá e colhe ele. Antes que ele caia, né? Antes que ele caia. Você vai lá e colhe o café. Porque se você esperar muito, alguns seca no pé, perde a qualidade. Outros caem no chão, perdeu a qualidade. Se você colher muito antes, verde. Não vai dar sabor. É um fruto. E o curioso do café é quando você pega ele, você espreme na boca, você coisa, aquela coisa doce, gostosa, né? Então o café é dessa forma. O fruto em si, como você falou, é uma árvore, é um fruto. Então ele tem que ser colhido no momento certo, adequado. Eu mesmo agora estou colhendo no inverno, porque ele amadureceu agora, então vamos colher agora. Nem antes, nem também podemos esperar para depois, porque senão vai cair. Aí estamos colhendo agora no inverno. E o café, pelo visto, ele dá muito trabalho, né? Uma planta, uma árvore frutífera muito cuidadosa, né? Requer um trabalho de colheita que demora muito. André, eu via meu pai fazendo e achava que era fácil. Dos desafios que a vida me proporcionou, plantar café está sendo maior. Realmente me impressionou. Imagina. O cuidado, né? Eu pensava que era fácil. Eu vi ele fazendo, eu nos estudos não sabia a dificuldade que era e inventei de plantar. Então, quando alguém diz, esse café é coisa linda, uma roça de café é muito bonito. Você vai lá, aqueles pés, aquela coisa, é muito bonito. Mas eu digo, eu sou realista. Eu não tenho duas falas, não, é só uma. É bonito, é prazeroso, mas é muito trabalhoso. Imagine você plantar algo e você passar 3 anos esperando. Sim. Não é fácil, é uma gestação longa. As pessoas hoje plantam tomate, tomate 100 dias estão colhendo, melancia, milho 100 dias, 90, 70, dependendo da variedade. Café são 3 anos. Então você tem que ter muita paixão e ser uma pessoa que tem uma certa calma de espírito, né, que saiba esperar as coisas, não tem ansiedade. Eu vi um vizinho, ele fez um plantio de café relativamente grande, 12 mil pés de café, 3 hectares. Com 1 ano e pouco, bateu o desespero nele, ele infelizmente arrancou, perdeu todo o investimento. Ali ele não conseguiu esperar não, e foi aí inventou de botar lá uma granja, outras coisas, e desistiu da cafeicultura. Podia ter vendido, né? Para quem ama o café, que tem os apaixonados, as pessoas que sabem cuidar e gostam de cuidar, né? Então ele se precipitou e foi lá, e infelizmente cometeu há uns 4 anos atrás. Depois que chega o período de colher, qual é o próximo passo do café? Vai secar? Sim, né? Tem 2 tipos de terreiro, o terreiro suspenso e tem o terreiro de pedra. Então ali vai para um período de seca, 18, 20 e poucos dias, dependendo do sol, né? Para ele chegar no ponto ideal. Certo. Então esse é o período que o café vai estar pronto para ser beneficiado, que é a despopa, e depois ele vai para a torra. Esse é o período do café. E você escreveu um livro junto com o seu Osmar, não é isso? Sim, em parceria, inclusive trouxe para você, André. Esse livro foi escrito por Osmar, por mim, Verônica Alves e Getúlio. Cada um dentro da sua área de conhecimento você escreveu. Falando sobre o café. Eu escrevi especificamente sobre o café. Osmar sobre a questão cultural da Miracica, o repente, a poesia. Vera sobre as tradições familiares, as contações de história. Ela é uma excelente contadora de história. E meu amigo Getúlio Guimarães sobre a importância da agricultura familiar.
cada um dentro da sua área escreveu, deu a contribuição em comemoração aos 100 anos do distrito de Miracica. O distrito pertence a Garanhuns e para celebrarmos esse ano a gente escreveu o livro. Eu estou lhe presenteando esse nome, em nome dos demais autores. Para você, eu já trouxe de Gesso. Ok, muito obrigado. Olha, gente, é isso que a gente não quer que se perca. A cultura de uma cidade, por menor que seja, mas é algo que a gente ama, aquele jeito, aquela terra ali. Eu adoro Miracica, já fui muitas vezes lá, mas a gente não pode deixar essa história se apagar, não é isso, Osmar? Olha, adorei, amei a história sobre o café e a gente vai bater outros papos novamente sobre o distrito de Miracica. Quem sabe, né, Juliana? A gente vai lá, faz uma visita, conta os pontos históricos com mais profundidade e sinta-se à vontade para você deixar suas considerações finais aqui, falando mais sobre o café, o que você recomenda para as famílias, para que a história não se perca. Sim, citar que a professora Divine Pessoa foi a revisora do livro, o professor Carlos Janduí foi a pessoa que foi o editor-chefe do grupo, agradecer a eles. E dizer que o Distrito de Miracica também está com um projeto, o amigo Osmar está ali montando ali um centro museológico, né? Que são produtos da região, de pessoas, coisas contando sobre o distrito. Ele está montando ali um pequeno museu. Eu acredito que em breve ele vai convidar vocês para estarem ali no lançamento. E dizer que foi um prazer estar aqui contigo nesse bate-papo gostoso. Uma tarde fria que combina com café. Então o bate-papo foi muito agradável. Agradecer mesmo de coração e dizer que estamos abertos. Quando você quiser, nos convide, estaremos aqui com o maior prazer. Maravilha, eu deixo um cheiro, um abraço para todo mundo aí de Miracica e até o próximo Senta que lá vem história.